Cristo está voltando, sua igreja vem buscar aquele que se entregou aos caminhos do Senhor, no céu irás morar. Quem ouviu sua palavra e Jesus não aceitou, esse vai ficar aqui, ele não pode subir, não vai morar com o Senhor. O céu só é pra lavar o sangue de Jesus. O alto preço ele pagou, o seu sangue derramou, foi por ti naquela cruz. Oh, aleluia, graças a Deus, Jesus está voltando para buscar você. Oh, aleluia, glórias a Deus, Jesus está voltando para buscar você. Cristo está voltando, sua igreja vem buscar aquele que se entregou aos caminhos do Senhor, no céu irás morar. Quem ouviu sua palavra e Jesus não aceitou, esse vai ficar aqui, ele não pode subir, não vai morar com o Senhor. O céu só é pra lavar o sangue de Jesus. O alto preço ele pagou, o seu sangue derramou, foi por ti naquela cruz. Oh, aleluia, glórias a Deus, Jesus está voltando para buscar você. Oh, aleluia, glórias a Deus, Jesus está voltando para buscar você. Boa noite, caros irmãos. Nós estamos na quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, e estamos, pela primeira vez, eu, no caso, gravando este vídeo para os nossos amados irmãos, e sei que não tem sido fácil esses dias, né? Porque desde o dia 18 do mês de março, que deixamos de se reunir aqui no templo, mas estamos reunidos em casas. Tenho certeza que todos os irmãos, todas as irmãs, estão reunidos em casa, orando, lendo a Bíblia. E, irmãos, durante esses dias que nós não temos gozado da comunhão um com o outro, temos aprendido muitas coisas, né? Muitas coisas têm acontecido. Por exemplo, quantas famílias têm tido a oportunidade de, nesses dias, ler a Bíblia com os seus filhos, todo mundo junto em casa? Quantos pais, irmãos, estão orando juntos com os seus filhos, né? É uma oportunidade que provavelmente você não tinha. Quantos que não paravam em casa, né? Não tinha aquele tempo
de estar em casa com a sua família e agora estão tendo esta oportunidade? Quantos agora estão sentindo falta da comunhão dos irmãos, de se congregarem, né? Então, são coisas que têm acontecido nas nossas vidas nesses tempos. Mas nós queremos dar um recado para você nesta noite de quarta-feira, um recado este através da palavra de Deus para os nossos corações. Nós ouvimos o Hit cantar e é justamente sabemos que tudo vai dar certo, né? Mas isto se nós colocarmos a nossa fé em ação. Então eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que nós queremos falar sobre esse tema, a nossa fé em ação, né? Colocar a nossa fé em ação. Mas o que é fé? O que é colocar a nossa fé em ação? Conforme a Bíblia fala a respeito de um homem que colocou a sua fé em ação, que foi Abraão. Conforme o livro de Hebreus, no capítulo 11, onde fala sobre os homens da fé, nós encontramos no verso de número 8, que diz assim a palavra de Deus: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde iria. Dá para os irmãos notar que aqui o nosso texto fala que Abraão foi chamado. E ele fez o quê? Obedeceu. Abraão obedeceu o chamado de Deus. Isto é que é botar a sua fé em ação. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 22, nós encontramos Abraão colocando a sua fé em ação. Vamos ler então o capítulo 22 do livro de Gênesis, aonde nós encontramos: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-o sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha,
e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amados irmãos, aqui está a fé viva, a fé em ação, a fé do Abraão. Quando falamos em fé, logicamente, lembramos logo o patriarca Abraão. Diz aqui que Abraão, o homem de fé, que sempre estava colocando a sua fé em ação. Abraão, então, aqui nesse texto que acabamos de ler, ele coloca a sua fé em ação em algo mais precioso da sua vida. Abraão e Sara, depois da sua velhice, eles conseguiram a bênção de Deus de terem um filho chamado Isaque. Esse filho era o filho da promessa. E Deus um dia falou para Abraão: Abraão, agora pega teu filho, o teu único filho, Isaque, e oferece em holocausto para mim. Este foi o momento de mais tristeza da vida de Abraão e da sua esposa Sara. Mas quando nós colocamos, irmãos, a nossa fé em ação, é a fé provada, é a fé verdadeira, é a fé que funciona quando nós colocamos a nossa fé em ação. E a palavra de Deus diz que Abraão saiu pela madrugada, juntamente com o seu filho Isaque. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, eles avistaram o lugar do sacrifício. E Abraão sobe para aquele lugar junto com o seu filho, levando todos os materiais para o holocausto. E ao chegar no lugar, Abraão prepara o altar do sacrifício. Irmãos, qual seria então o seu altar do sacrifício? O altar que hoje todos nós estamos fazendo. O altar que todos nós estamos cumprindo, que é ficarmos em casa, em quarentena, por causa deste vírus. Mas a nossa fé, ela tem que estar em ação. E naquele momento, depois que o altar estava todo preparado, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Abraão fala para o seu filho Isaque: meu filho, tudo está preparado. Mas o filho, que sempre era obediente aos seus pais, Isaque disse: meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o altar, eis aqui a corda, eis aqui o facão, mas meu pai, falta a principal peça para o holocausto. Aonde está o cordeiro? E Abraão disse: filho, Deus proverá. E depois que tudo estava pronto, Deus chega para o seu filho Isaque e diz: é você o cordeiro
do holocausto. Naquele momento, Abraão pega Isaque, amarra e coloca sobre as lenhas do altar. E no momento em que ele vai, pega seu facão e vai para sacrificá-los, a voz do Senhor Deus zoa e diz a Abraão e Abraão: chega, porque a tua fé foi provada. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a fé em ação, a fé aprovada. Que nós, nesses dias, estamos passando nas nossas casas, podemos refletir cada momento mais nesta fé que nós temos, a fé em ação. Todo dia, nossa fé tem que estar em ação. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor.